Mesa da Palavra, reflexões para o Evangelho do 17º domingo do tempo comum. Pai Nosso, Jesus nos ensina a rezar. Papai, Jesus também rezava? A criança pergunta ao pai após orarem antes de comer. Sim, meu filho, ele inclusive nos ensinou uma oração. Foi a única que nos deixou e nela nos incentiva a pedir. Diz que se nos colocarmos como verdadeiros filhos, humildes e dependentes, o Pai atenderá naquilo que precisarmos. E só Ele sabe do que necessitamos para sermos felizes e realizados. São Lucas continua a nos relatar a subida do Senhor rumo a Jerusalém. Nessa caminhada, faz uma parada para rezar. É assim que ele dá início à narração do Evangelho deste domingo. E esse detalhe é algo que merece atenção. Até porque teve gente no passado que chegou a pensar que Jesus não precisava rezar e que ele só fazia isso para nos dar exemplo. Que triste seria se fosse assim, pois significaria que ele estaria fingindo ou brincando de rezar. Jesus não ora para nos dar exemplo. Ele não reza em teoria. Ele reza porque quer estar totalmente unido ao Pai. É esta intimidade vivida através da oração que lhe dará a força e a coragem para o cumprimento pleno da missão. Não existe cristão sem estar ligado a Deus, e esta união se dá através da prece. É por isso que Lucas continua a nos dizer que, ao terminar de rezar, um dos discípulos lhe pede para que lhes instrua neste caminho para Deus. Ao ensinar-lhes a orar, Jesus mostra que não basta seguir com ele na caminhada, mas que há necessidade também de estar em comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Nosso Deus é Trindade. É o que também lhes dizia ao passar-lhes o Pai Nosso. Jesus é bastante enfático na continuação do Pai Nosso. Reforça-nos que precisamos pedir. O reforço dado por ele, insistindo na petição, é para que tenhamos consciência da sua importância. Ensina-nos isto, ao mesmo tempo em que nos conta que o Pai, muito mais do que qualquer um de nós, é bom e sempre atende naquilo que seja necessário aos seus filhos. Pedir não quer dizer que Deus não saiba do que necessitamos, isso é importante. Ele nos conhece fundamentalmente, porque todo dia está nos criando. Conhece-nos muito mais que nós mesmos nos conhecemos. É preciso termos sempre em conta de que, muito antes de sabermos do que é preciso para sermos felizes, e quantas vezes nos enganamos, não é? Ele já o sabe. O Pai cuida de nós. E um segundo sequer que ele nos faltasse, cairíamos numa espécie de buraco negro. Entraríamos no vazio total e não seríamos absolutamente nada. Mas Jesus nos ensina, anima-nos para que peçamos, porque o amor sempre solicita atos e palavras que confirmem a sua presença. Amar tem disso. Pede que se ofereça demonstrações ao amado de que se está próximo dele. Palavras que confirmem a presença. Amar é se colocar próximo, na mesma sintonia.
ao mesmo tempo em que lhe fazemos voto ao outro, ao amado, para que esteja também cada dia ainda mais perto da gente. Isto vai num crescendo até nos configurarmos naquele que amamos. Quem sabe da necessidade de estar sempre ouvindo o amado, ouvindo a amada, a repetição do amor. Quem ama sabe da necessidade de estar sempre ouvindo do amado e da amada a repetição do seu amor. Eu comi uma palavra. Na versão de Lucas, o Pai Nosso tem 5 petições, sendo um pouco mais curto e simples do que a versão que costumamos rezar, que nos veio desde a tradição de Mateus e possui 7 pedidos. Não que um esteja certo e o outro equivocado, nem que um evangelista se esqueceu de uma parte ou o outro esticou. Nas comunidades conhecidas por Lucas se orava desse jeito, enquanto nas influenciadas por São Mateus se rezava da forma que nos é mais familiar. A primeira leitura nos traz também o tema da oração através da conversa instigante de Abraão com o Senhor. Nesse diálogo, lá do Gênesis, há o costume de vermos muito mais a questão do castigo de Deus sobre a cidade da justiça, por conta da possibilidade de haver justos a pagar aqueles que praticam o mal, por aqueles que praticam o mal. Esta forma de leitura pode ser meio literalista e, por isso, fora de foco. O convite que lhes faço é para que invertamos a situação. Que tal trazermos este diálogo para os dias de hoje nas nossas cidades? Ao fazer isto, é possível que tenhamos novos olhares sobre esta tão interessante conversa. Quem as castiga não é Deus, que é todo bom, e muito menos os justos que vivem nelas. Quem as pune são os maus. Quanto maior for o tamanho da maldade, o número dos maus existentes numa determinada cidade, mais esse lugar estará destruído na quantidade e qualidade da vida de seus habitantes. Nelas, os justos acabam se tornando reféns daqueles que praticam a iniquidade. Basta para quem vive nas grandes metrópoles dar uma olhada em volta para sentir isto. O que Deus nos convida a ver é que, enquanto houver 50, 20, 10 ou mesmo um só justo na cidade, estará viva a possibilidade da sua salvação. Ao escrever aos Colossenses, Paulo nos resgata a imagem muito bonita. A forma como se realizam os batizados entre nós pode ter feito com que ela ficasse meio escondida ou distante do nosso olhar. Ao dizer que pelo batismo somos sepultados, ele nos quer remeter à representação da forma original desse sacramento, por imersão. Mergulhados totalmente na água, tornava-se mais patente o simbolismo da morte para o pecado e o início da nova vida. Emergidos que éramos, como ressuscitados em Cristo. Aliás, emergidos que somos. Para ajudar na reflexão, como tenho rezado o Pai Nosso? De maneira meio automática? Sinto que o Pai Nosso me leva à intimidade do colo do Pai? Quando peço, confio que serei. Uma boa semana a todos. Que Deus fique conosco nessa semana.